iremos falar um pouco a respeito do material, né, ou da aula dessa semana, que é sobre tabela periódica e ligações químicas, tá? Então, tem algumas partes aqui que normalmente é feita a confusão da parte dos alunos mesmo. Uns já têm esses conceitos muito bem estabelecidos, né? E outros ainda têm uma certa defasagem. Então, por conta disso, eu escolhi esses exercícios, né? Então, o primeiro exercício é a questão 9 da lista que eu passei para vocês. O que trata essa questão 9? A questão 9, se a gente der uma olhada aqui, ó, ela fala sobre um elemento com configuração eletrônica AR4S2 3D3. Quer saber qual o nome, símbolo desse elemento, qual a família o elemento pertence. Então, observe o seguinte, fala em elemento. Então, quando a gente fala em elemento químico, a gente está pensando em quê? Um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, a primeira questão a gente considerar é que a gente está falando aqui de quem? De átomo, tá certo? Então, o que significa ser um átomo? Significa que ele é neutro, igual nós comentamos já em outras aulas passadas. Se ele é um átomo e é neutro, significa o quê? Que o número de prótons dele, que também é igual ao número atômico, é igual ao número de elétrons. Ou seja, as cargas positivas e as cargas negativas, elas são iguais, certo? Bem, agora começam algumas questões do tipo, o que significa esse AR aqui? Então, vamos dar uma olhada lá na tabela periódica. O AR ele é um gás nobre, ele está na coluna 18, assim como outros elementos químicos que pertencem a essa família, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, adotado o seguinte critério, que quando eu vou fazer distribuição eletrônica de qualquer elemento que tenha um número de elétrons maior do que o número de elétrons de um gás nobre correspondente ao período, eu represento a configuração entre... Estou lembrando o nome aqui agora, né? Entre colchetes, tá? Com o símbolo desse gás nobre, desse elemento químico que pertence à família do gás nobre, para mostrar que a configuração eletrônica dele é equivalente à do gás nobre, mais alguns elétrons distribuídos em outros subníveis, tá? Então, nesse caso aí, é interessante a gente fazer essa consideração e lembrar isso aqui também, ó. Esse elemento aí, ele termina com D, certo? Então, na distribuição eletrônica dele, ele termina com D. O D significa o quê? Que o subnível mais energético dele é D. Então, ele vai estar nessa parte aqui da tabela periódica, ó, que é onde estão os elementos de transição. Tá certo? Nós temos aqui vou colocar aqui uma divisão, tá? Só para mostrar que a configuração eletrônica dele, ela é equivalente à do gás nobre. Então, que gás nobre é esse? É o argônio. E tem mais esse complemento aqui. Sendo que eu preciso de chamar a atenção de vocês aqui e a gente fazer uma diferença entre essas coisas, tá? Por exemplo, quando nós estudamos, na aula passada, esse número que vem logo à frente aqui na representação da distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, ele informa o quê? Ele informa o número de nível ou camada. Então, ele está querendo dizer que esses dois elétrons que estão no subnível S, eles estão no quarto nível ou camada. O 4 é maior que 3. Se o 4 é maior que 3, significa o quê? Que essa aqui é a camada mais externa. Então, esse aqui, ó, é o subnível mais externo. Se eu quero saber ou resolver uma questão relativa aos elétrons do subnível mais externo, eu vou considerar esses dois. Isso aí eu falei na aula passada. Aí esses daqui, professor, é 3, mas por que ele está na frente do 4S2?
que foi feita a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, e esse aqui, ó, por ter sido acionado ou adicionado por último, ele é o subnível mais energético. Então, se eu perguntar qualquer coisa sobre elétrons do subnível mais energético, tá certo? Eu estou me referindo a esses elétrons. Ah, professor, isso aí significa o quê? Isso aí significa o seguinte: com base no subnível mais energético, eu consigo descobrir em que região da tabela periódica ele está. Então, sempre que foi 3D3, quando for D, ele vai ser um elemento de transição, igual eu mostrei para vocês lá. De transição. Se ele é um elemento de transição, significa que ele está entre as colunas 3 e 12 da tabela periódica. Certo? Então, se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, me interrompam aí. Tá ok? Bem, o que eu preciso de saber também? Se ele tem a configuração eletrônica do argônio, quantos elétrons o argônio tem? Tem 18. Então, na minha distribuição eletrônica aqui, ó, eu posso afirmar que ele tem 18 elétrons, que são os elétrons do argônio, mais esses outros dois que estão complementando ele. Então, eu vou fazendo a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então, eu começo esses 18 elétrons aqui. Ó. Eu vou ter um S2, 2S2, 2P6. Aí eu paro um pouquinho e conto. Quanto que eu já tenho aqui? Ó? 2 mais 2, 4 elétrons, com 6, 10. Eu preciso de 18. Então, eu tenho que colocar o 3S2, agora já foi para 12, 3P6. Já tem os 18? Já. Então, essa aqui é a configuração eletrônica do argônio. Ah, professor, eu queria tirar a dúvida, tendo em vista aquilo que você comentou, do subnível mais energético. Qual é o subnível mais energético? Só para a gente ilustrar isso, nessa sequência aqui. É o último que foi adicionado, o 3P. Ah, tá certo. Isso mesmo. Então, o 3P é o mais energético. Observem aqui, ó, se tiver 6 camadas, 6 elétrons no subnível P, quer dizer que ele está completo, porque é o número máximo que ele consegue acomodar de elétrons. Onde que está o elemento ou os elementos em que o subnível P é o mais energético? Eles estão nessa região da tabela. E olha que interessante, ó. Aqui é o P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ou seja, todos que estão na coluna 18, eles terminam em P6, como é o caso do argônio. Ah, professor, mas tem um 3P6, tem um 3 na frente. O que significa aquele 3? Significa que ele está no terceiro período, 1, 2, 3. Ou seja, o argônio termina em P6, então ele é da coluna 18. E ele é um elemento que está no terceiro período. Bateu direitinho, né? Beleza, então fique com isso aí gravado aí na cabeça, só para a gente concluir. E lembre o seguinte, ó, vamos contar aqui agora, o nosso elemento, ele é da família D, ou ele tem o subnível mais energético D, então ele está nesse meio aqui, ó. Vamos contar aqui então, ó, quantas colunas tem? 2, 4, 6, 8, 10. Ué, professor, isso aí coincide com o número de elétrons máximos que o subnível D consegue acomodar. Tem alguma relação? Tem. Aqui, ó, a numeração é feita de D1, D2, D3 até D10. Então, o nosso elemento aí, que está se falando na questão, ele tem o quê? Ele termina em D3. Então, ele é um elemento que está no quarto período, porque o subnível mais externo dele é 4, 4S2. Vamos contar aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, quarto período. D1, D2, D3. O seu elemento tem que estar aqui, ó, na tabela periódica, na coluna 5. Então, vamos dar uma olhada? Quarto período, coluna 5. Ó. 1, 2,
3, 4. D1, D2, D3. O elemento em questão vai ser o vanádio. Tá certo? Então, já vou anotar as informações para o vanádio aqui, ó, para a gente concluir a nossa questão. Então, eu volto aqui de novo para mostrar a vocês. Ó, eu termino aqui com 4S2, 3D3. Certo? Quando eu coloco isso aqui, ó, eu sei que esse elemento é o vanádio. Ele tem 23, é o V, e tem 23 elétrons. Vamos contar aqui para ver se coincide. Então, 18 com mais 2, 10, com mais 3, 23. Então, a pergunta da questão é: qual é o nome? É o vanádio, o símbolo é o V, qual família ele pertence? Ele pertence à coluna 5, quarto período. Então, a coluna 5, eu consigo ver por isso aqui, ó. E o quarto período eu consigo ver pela camada de valência. Uma coisa importante, a partir do momento que você tem a distribuição eletrônica igual nós temos aqui, ó, você simplesmente poderia contar ou procurar ele pelo número atômico, porque na tabela periódica está organizado por número atômico da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá ok? Muitos de vocês, e aí essa pergunta vocês têm que se fazer agora, tá? Se vocês conseguem diferenciar raio atômico, ele é diferente de raio iônico. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é um elemento. Se eu tiver uma representação desse jeito aqui, ó, e pede para eu comparar o raio, isso aqui é um átomo, ele não tem carga nenhuma aqui, ó. Isso é um átomo. Então, eu uso a propriedade da tabela periódica do jeito que está lá. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ali. Agora, se eu tenho essa representação aqui, ó, igual tem no exercício 12, observa que eu tenho uma carga aqui, ó. Então, esse aqui é um cátion, é um íon. Então, eu tenho que olhar o raio iônico, tá certo? Então, eu vou anotar as informações aqui, ó. Ele quer que a gente determine a ordem crescente de tamanho ou seja, ele quer que a gente vá do menor para o maior. Certo? Então, quais são as espécies que foram mencionadas, tá? As espécies que foram mencionadas, eu vou anotar aqui, ó, é o oxigênio, o sódio, o fluoreto e o flúor. Então, se eu olhar na tabela periódica, eu tenho aqui 8, 11, 9, que é o número atômico do flúor. Certo? Mas que informação que a tabela periódica me fornece? Enquanto eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês
fosse na tabela periódica de vocês, observar se vocês conseguem pegar essas informações aí, tá? Que é muito importante. Se não conseguir, pare e me pergunte, tá? A tabela periódica, ela me diz também que o oxeto, que é esse ânion aqui, né? Lá a gente vai procurar o oxigênio. Ele está na família, na coluna 16 ou família 6A, e ele está no segundo período. O sódio, coluna 1, ou coluna 1A, terceiro período. E o flúor, na coluna 17, 7A, segundo período. Bem, vamos parar aqui agora, e eu espero que isso tenha ficado na cabeça de vocês aí, tá? Quando vocês estudaram a respeito da tabela periódica. O que a tabela periódica informa para nós? O número do período é igual ao número de camadas. Isso aqui é o fundamento da tabela periódica, tá? Vocês precisam de saber disso. Que o número do período na tabela periódica é igual ao número de camadas que aquele elemento tem elétrons. Segundo ponto, elementos representativos, família A. Eu posso afirmar que número da família igual ao número de elétrons de valência, tá? Certo? Então, o que significa isso? Vamos fazer a representação aqui, ó. Vou fazer uma distribuição eletrônica, tá? Dessas espécies aqui, como se elas fossem os átomos, tá? Inicialmente. Então, eu tenho uma bolinha para o oxigênio, tenho uma bolinha para o sódio, tenho uma bolinha para o flúor, para o fluoreto e para o flúor, tá? Então, olha só, com base no que eu falei, está no segundo período, não está? Eu vi isso na tabela periódica. Se está no segundo período, o número do período é igual ao número de camadas. Quantas camadas ele vai ter? 2, isso mesmo. Como que você está sabendo isso aí? Ó? 1, 2. O sódio está no terceiro. 1, 2, 3. O flúor está no segundo período. Fluoreto, aqui também a mesma representação. Tá certo? Então, lembrando que a medida do raio ou o tamanho do átomo está associado com uma medida que vai do centro dele, tá? Aqui, até a camada mais externa com o elétron. Tá ok? Então, se eu fosse fazer a comparação aqui, e a gente vai fazer a distribuição eletrônica, tá? 8 elétrons. Tá vendo aqui? Para o oxigênio. 6A significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, aqui ficaria como? Ficaria 6. Ah, professor, mas são 8. Então, a primeira camada, 2. O sódio tem 11 elétrons. Ele está na 1A. A última camada dele vai ficar o quê? Com 1 elétron. Então, eu coloco aqui. Certo? Lembra que eu estou fazendo a distribuição aqui, tá? Como se fossem átomos. Não estou considerando o íon ainda, tá? Depois nós vamos chegar nesse ponto. 11. Então, faltam 10. Como que eu distribuo 10 sabendo que a primeira só pode 2 elétrons? Fica 2, 8 e 1. O flúor, 9, ele está na 7A. Então, a última camada dele tem que ter 7 elétrons. 7, 7. Para ficar com 9, faltam o quê? 2 e 2. Pessoal, vou parar aqui por enquanto. Essa questão é longa, tá? A linha de raciocínio. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Pode fazer por áudio, tá? Bem, vamos continuar então. Essa representação aqui está certa para esse ânion oxeto? Não, está errada. Por quê?
Isso aqui é para o átomo de oxigênio. 2 mais 6, 8. O que significa esse 2 menos aqui? Ó? Significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, a minha última camada aqui, ela não tem só 6 elétrons. Ela tem 6 mais 2 representados aqui. Isso aqui está certo para o sódio? Não, porque aqui é o cátion sódio, ele perdeu um elétron. Da onde que eu tiro o elétron normalmente? Quando o átomo perde o elétron, o elemento perde o elétron, da camada de valência. Então, é a camada mais externa. Ó, um elétron está aqui, então esse elétron aqui tem que ser eliminado. Ok? Então, por enquanto, o que eu tenho aqui? Ó? Agora, eu tenho que o oxigênio, ele não tem mais 8 elétrons, ele tem 10 agora. Ele tem 2 aqui, ó, 6 mais 2, 8. Esse aqui é o íon, tá certo? Já determinado. E o sódio, professor, como que ele vai ficar? Vai ficar da mesma forma. O sódio tinha uma camada com elétron, eu tirei esse elétron de lá, ele passou para 2 camadas. Ele tinha 11 elétrons, eu tirei esse elétron e ficou com quanto agora? Com 10. Mesma coisa que eu vou fazer para o flúor. O flúor normal, ele tem 2 e 7. Só que aqui, ó, ele tem a carga -1, então ele ganhou um elétron. Ele agora é o fluoreto. Então, esse elétron foi para onde? Foi para a última camada, que é onde a gente normalmente adiciona ou remove elétrons. Então, agora eu tenho um flúor com 2 e 8. O que mais que eu posso fazer aqui, professor? No núcleo do átomo estão localizados quem? Os prótons. Quantos prótons o oxigênio tem? 8. Então, aqui ele tem 8 prótons ou 8 cargas positivas. O sódio tem quantas cargas positivas no núcleo? 11 cargas positivas. O flúor tem 9. E aqui já estão representados. Então, pessoal, agora observe o seguinte, eu não posso olhar para a tabela e ver aquela propriedade de raio atômico e usar para comparar os íons. Por quê? Nós demonstramos que o íon sódio, ele não tem 3 camadas igual o átomo de sódio. Se eu olhasse isso aqui, ó, se eu olhasse só essa parte aqui, ó, vocês observam que o sódio teria 3 camadas, então o tamanho dele seria maior, né? Ele seria a espécie de maior raio atômico. Só que eu não estou olhando o sódio, eu estou olhando o cátion sódio, eu estou olhando isso aqui, ó. Observe que todos têm o mesmo número de camadas e tem um número de elétrons praticamente igual, à exceção de quem? Do flúor, que tem 9. Como que eu comparo isso agora? O que vai fazer eu decidir quem é o maior, quem é o menor? Certo? Então, quando eu falo do íon, eu tenho que montar essa metodologia aqui e fazer essa comparação. O que vai definir agora quem é o maior ou o menor vai ser a carga do núcleo. Então, o sódio aqui, por exemplo, ele tem 11 elétrons, 11 prótons atraindo 10 elétrons. O oxeto, ele tem 8 prótons atraindo 10 elétrons. Qual o núcleo que vai ter mais força para atrair os elétrons? O sódio, que tem 11 cargas positivas, ou o oxigênio, que tem 8 apenas? Se você pensou que foi o sódio, com certeza você acertou. Porque eu tenho mais prótons, mais cargas positivas atraindo mais elétrons. Qual é a consequência disso? As camadas ou os elétrons vão se aproximar mais do núcleo. E aí o tamanho dele acaba sendo menor do que quem? Do que o oxeto. Então, na nossa ordem aqui crescente, eu tenho que o Na mais 1, ele é o menor de todos. E o maior de todos vai ser quem? O
ânion oxeto, certo? Agora eu tenho que comparar esses dois aqui, ó. Porque o número de prótons dele é intermediário a quem? Ao sódio e ao oxigênio. Aqui eu tenho 9 prótons para atrair 10 elétrons. Aqui eu tenho 9 para atrair 9. Qual é a consequência disso? O flúor vai conseguir fazer essa atração melhor do que quem? Do que o ânion fluoreto. Pessoal, a questão aí era essa, tá? Para ser resolvida. Vê se vocês têm alguma dúvida. Senão também já vou passar para uma outra questão aqui para resolver. Andressa perguntou aí sobre justificar como a molécula é polar ou apolar. Eu já vou comentar disso com vocês, tá? Então, vou dar uma lida na questão 27, tá? E ela envolve muita coisa aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou com um carinho muito grande aqui e vou fazer isso bem devagar, tá? Para que a gente não perca nada. Ó, considere os seguintes compostos. Todos contendo cloro. Então, se for observar, tem cloro, cloro, cloro e cloro. Ok? Sabendo que o sódio pertence ao grupo 1, então sódio, grupo 1. Então, gente, vocês precisam de saber disso, tá? O cloro está no grupo 1, ou na coluna 1, que é um A, ele é um metal. Metal tem tendência a quê? Doar elétron. E o ametal, por exemplo, que é o cloro, que está no 7A ou no grupo 17, ele é um ametal e tem tendência a quê? Receber elétron. Sempre vai funcionar dessa forma, tá? E o carbono, ele falou que está no grupo 14, ou família 4A. O carbono também é um ametal, certo? E o hidrogênio está no grupo 1A. Vamos colocar aqui, ó. Bem, olha só. Olha a revisão que eu vou fazer com vocês nisso aqui, tá, pessoal? Então, primeira coisa, propriedade da tabela periódica. Metais têm tendência a doar e ametais têm tendência a receber. Sempre que eu faço uma ligação entre um metal e um ametal, tá? Eu já sei que essa ligação vai ser iônica e ela vai ser por transferência de elétrons. Tem mais alguma situação parecida com essa aqui? Tem. Olha o bário aqui, ó. Metal com ametal. Então, eu tenho aqui de novo a propriedade dele de quem? De doar elétron e do ametal de receber. Eu tenho aqui uma outra ligação iônica. Olha a linha de raciocínio, tá? O exercício pede para escrever a fórmula química dos compostos iônicos, fornecendo os nomes, tá? Então, se um composto tem ligação iônica, eu não posso chamar ele, em hipótese alguma, de molécula. Está errado. Se você falar que o cloreto de sódio é uma molécula, você está falando errado, você está errando. Você está destruindo a teoria da química toda. Por quê? Para ser molécula, só pode ter ligação covalente. Se tiver pelo menos uma ligação iônica, isso aqui vai ter que ser chamado de composto iônico. Então, quando o exercício pede, escreva a fórmula química dos compostos iônicos, ele quer que você, pela tabela periódica, tá, pessoal? Não tem outra forma de ensinar isso. Você tem que ir na tabela periódica, descobrir se ele é um metal e estiver ligado a um ametal, a ligação é iônica. Se a ligação for iônica, ele é um composto iônico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é resolver essa situação. Que situação? Eu vou fazer para o bário, tá? A questão A, onde ele pede para escrever a fórmula química dos compostos iônicos para o caderno de resposta. Então, o raciocínio que eu vou ter aqui é o mesmo que vocês vão fazer para o NaCl, que é o cloreto de sódio, tá bom? Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma estrutura do tipo A
X2, ou seja, eu tenho um átomo central e dois ligantes. Como que eu vou distribuir isso? Eu vou colocar o átomo que eu estou chamando de central, que é o que faz maior número de ligações, é o bário, porque você sabe que ele faz maior número de ligações? Porque eu já vi lá que ele é um metal da família 2A. 2A significa o quê? Que ele vai transferir dois elétrons. Ele tem dois elétrons na última camada. Então, eu vou colocar esses dois elétrons aqui, ó, X, e aqui eu vou colocar o X para o bário. Tá ok? Ah, ele tem dois cloros perto, não tem? Tem. Eu vou colocar um do lado de cá, ó, e o outro do outro lado. O cloro está na 7A, professor. Como é que você faz a fórmula de Lewis para o cloro? Bem, se ele está na 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Nós falamos isso na questão anterior. Então, eu faço a representação aqui, ó, por bolinhas. Um já coloquei. E representa os pares de elétrons. Ó, um par, 2, 3. Se eu contar aqui, ó, um par de elétrons, 2, 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ah, você falou que é transferência, não é? Como que eu represento ela? Eu represento a transferência de um elétron. Represento por meia seta, tá bom? Na química, se eu colocar uma seta completa, quer dizer que eu estou transferindo dois elétrons. Então, aqui eu tenho cloro também, ó. E faço mais a transferência. Então, aqui eu tenho a fórmula que é o Ba2+, e o Cl-1. Cada cloro ganhou um elétron. Esse aqui é o cloreto de bário. Então, aí a gente já resolveu a questão A. Agora vamos para a letra B. O que ele pede na letra B? Na letra B, ele pede a fórmula estrutural para os compostos covalentes. Então, vamos olhar agora. O que vai ser um composto covalente para mim? Aqui eu estou entendendo que ele quer aqueles que não têm a ligação iônica, tá ok? Então, ametal, hidrogênio e ametal faz ligação covalente. Ligação covalente. Professor, aqui também eu tenho ametal com ametal, não tem? Tenho, aqui também é ligação covalente. Certo? Certo. E se ele tem ligação covalente, esses daqui eles podem ser chamados de composto iônico? Não, eles são o quê? Moléculas. Então é certo você falar uma molécula de tetracloreto de carbono, uma molécula de cloroforme, tá ok? Então na letra B agora, e isso aí são algumas dúvidas, tá? Que o pessoal tem. Ele pede para representar a fórmula estrutural. Vou fazer a fórmula de Lewis aqui também, tá? Ó. Então, eu tenho carbono, hidrogênio e cloro. Vamos começar aqui para o CCl4. Eu tenho o cloro, 4 átomos de cloro estão ligados ao carbono. E aí vem aquela dúvida, né? Todo mundo tem. Professor, como que eu sei qual é a geometria dessa molécula? Porque eu preciso da geometria para determinar se ela é polar ou apolar, que foi a pergunta que a colega fez. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar isso para vocês aonde vocês vão achar, ok? Está no material de vocês que foi disponibilizado. Vocês tiveram a unidade 2 de tabela periódica e tiveram a unidade 2B, que é sobre fórmula e estrutura de moléculas. Observem, moléculas. Então, são espécies que fazem o quê? Ligação covalente, tá ok? Então, vamos dar uma olhada lá, ó. Moléculas com átomo central sem qualquer par de elétrons isolado, certo? Então, não pode ter par de elétrons livres. Aí nós temos AX2, vai ter geometria o quê? Linear. PF3, que é o AX3, vai ter trigonal plana. E o CH4, AX4, ou seja, os compostos de carbono normalmente caem nessa situação aqui, ó, onde eu tenho geometria tetraédrica, certo? Onde o átomo central é o carbono que está no meio. Ah, professor, e se fosse com par de elétrons
livre, sobrando. Você teria uma outra situação, certo? Aqui tem alguns ânions, tá? Onde eu tenho par de elétrons livres. E a geometria muda um pouco o nome. Só você procurar aqui, tá certo? E aqui ele tem essa definição. Traz até uma tabelinha para o nome de domínios ligantes e domínios não ligantes. Tá ok? Se o domínio não ligante for zero, ou seja, se não tem par de elétron isolado nenhum, você tem uma geometria. Se ela tem um par de elétrons isolados, você já vai ter uma geometria com um nome diferente. Então, vou limitar o exercício aqui, tá? Para a gente não perder o foco, a gente está falando de quem? Do CH4 ou AX4, que são as moléculas, que vai ter geometria tetraédrica. Parei o compartilhamento e vamos lá fazer o carbono, então, tá ok? Então, eu tenho primeiro aqui, carbono. E tenho átomos de cloro. Eu vou colocar eles na geometria tetraédrica, tá? Vou fazer a mesma representação que eu fiz antes, tá? Eu tenho 4 elétrons por carbono. Ah, professor, como é que você sabe que você tem 4 elétrons por carbono? De novo, eu vou explicar, tá? Não tem problema. Ele está na família o quê? 4A, na coluna 14. 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. E o cloro está na 7A, eu vou colocar 7 representações para ele de elétrons. Então, seguindo o raciocínio aí, eu tenho a mesma representação para todos os átomos de cloro com 7 elétrons na última camada. E agora, professor, como é que eu termino isso? Eu vou fazer setinha? Não, aqui não é setinha de transferência. Aqui eu tenho um compartilhamento que vai ser representado dessa forma aqui, ó. Prontinho, a minha fórmula de Lewis foi elaborada. E aí, aqui, ó, eu tenho uma fórmula estrutural. Agora que eu represento dessa forma aqui, ó. Cloro, cloro. Ou eu ainda posso fazer essa representação aqui, ó, que é a mais, que passa melhor, né, a ideia da representação desses átomos aí no espaço, tá? Que vai ser o seguinte, ó. Eu tenho uma cunha preenchida e tenho uma cunha achurada, ou seja, pontilhada. Essa aqui representa, essas duas linhas representam que eu estou no plano do papel, tá? Essa aqui quer dizer que o átomo que está ligado aqui está para frente ou para cima do papel, e esse aqui está para trás do papel. E aqui eu coloco os átomos de cloro. Ah, a questão acabou? Não, não acabou ainda. Por quê? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber, identifica aquela que tem momento dipolar resultante diferente de zero. O que é momento dipolar? Momento dipolar é representado por um vetor dessa forma. Esse aqui é o vetor momento dipolar. Dipolar. O que significa isso? Significa que toda ligação que ocorre entre elementos químicos diferentes, cada elemento químico vai ter uma eletronegatividade. Então, o vetor momento dipolar ele pode ser utilizado para representar a polaridade da ligação. Ele aponta sempre de quem? Do menos para o mais eletronegativo. Então, aqui eu tenho, para essa ligação aqui também, ó, um vetor momento dipolar. Para essa aqui também eu tenho um vetor momento dipolar. E para essa aqui também, ó, eu tenho um vetor momento dipolar. Então, as ligações têm vetores momento dipolar. Ah, mas então, como que eu represento a molécula? A molécula vai ter um vetor momento dipolar resultante. Resultante de quem? Resultante da soma
dos vetores, tá? De todas as ligações. Como aqui eu tenho o carbono ligado a 4 átomos iguais, que são os átomos de cloro, esses vetores na física, vocês lembram disso do ensino médio? Vetor ele tem a propriedade de ser transportado, tá? Então eu posso imaginar o carbono aqui, ó, fixar como sendo um ponto central e colocar os meus vetores aqui representados. Estou fazendo uma representação aqui bem grosseira, tá, pessoal? Como todos os átomos são iguais, o módulo desses vetores, ou seja, eles têm a mesma intensidade. Se eu fizer uma combinação da resultante desses dois com esses dois, como eles têm sentidos contrários, elas se anulam. E o vetor momento resultante aqui, ó, dipolar resultante, é igual a zero. Isso significa que essa molécula aqui ela é uma molécula apolar. Certo? Então, normalmente, eu vejo em química, tá? A questão da polaridade da molécula em relação à soma dos vetores momento dipolar resultante. Nesse caso aqui, ele é igual a zero, ela é apolar. Até a maneira mais fácil de eu ver isso, vai? Tem? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha aqui no caso do cloro, do clorofórmio. No caso do clorofórmio, eu tenho um carbono e tenho 3 átomos de hidrogênio e um cloro, ou seja, eu tenho 4 ligantes, só que são 2 ligantes diferentes. O que vai acontecer? O vetor momento dipolar do cloro com carbono vai ser diferente do hidrogênio. Eles não vão se anular por conta disso, porque a intensidade deles é diferente. Isso vai fazer com que essa molécula aqui, ó, ela tenha um vetor momento dipolar diferente de zero e ela seja polar. Certo? Então, vocês vão acostumando com isso, resolvendo os exercícios, vocês vão ver que isso aí é bem tranquilo. Ah, professor, dá mais um exemplo aí. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó, que foge até um pouco do exercício. Se eu pedir a vocês para fazer a água e fazer o CO2, tá certo? Eu quero a fórmula, a geometria e a polaridade dessas moléculas. Então, qual é o exercício que eu faço primeiro? Eu tenho que ir à tabela periódica e procurar onde esses elementos estão localizados. O hidrogênio está na 1A, o oxigênio é 1A metal e está na 6A ou na coluna 16. O carbono a gente já viu que é 1A metal e está onde? Na 4A. O oxigênio a gente já tem informação. Então vamos lá fazer a representação aqui. Observem, pessoal, que eu tenho 2 moléculas do tipo AX2, AX2. Ah, mas você falou que é molécula, como é que você já sabe disso? Eu olhei aqui, ó, hidrogênio com ametal, ligação covalente da molécula. Ametal com ametal, ligação covalente e da molécula, certo? Então eu tenho 2 moléculas do tipo aqui, AX2, e vou fazer a representação delas. Quem é o átomo central aqui? É o oxigênio. Isso. E aqui eu tenho os átomos de hidrogênio. O oxigênio tem quantos elétrons? Está na 6A, ele tem 6 elétrons. 1, 2, e tem mais 2 pares de elétrons aqui que eu vou representar. E o hidrogênio, cada um tem um elétron só. Então, aqui está representada a minha ligação entre a água, o oxigênio e o hidrogênio. E o CO2, professor, como que eu faço? Eu vou usar o mesmo raciocínio. Ó. O átomo central aqui, quem que é? Carbono. E eu tenho o oxigênio e oxigênio. Tá certo? Carbono tem quantos elétrons? 4. Então, vamos fazer a representação dele aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio tem 6.
O carbono, já que as ligações são por compartilhamento aqui, ele vai ficar ele precisa de 4 elétrons na última camada para ficar estável com os 8. Então, ele faz uma ligação, 2, 3, 4. Professor, e o oxigênio, como que ele vai ficar? Ó, se eu der uma olhada aqui, ó, eu tenho o oxigênio que tinha 2, 4, 6, agora ele tem 7 e 8. Então, está todo mundo com os 8 elétrons aí. Tá ok? Sim, então, bom que vocês responderam aí, né? Moçada, então, qual que é a diferença entre os dois? Já que os dois são AX2. Se são AX2, eles vão ter o mesmo comportamento? Não. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 2 pares de elétrons livres. Elétrons livres, isolados. Ok? E aqui? Aqui está 100 elétrons livres. Tá certo? Isso muda alguma coisa, Wagner? Muda tudo. Por quê? Nesse caso aqui, a representação que eu tenho da molécula é essa aqui, ó. Dupla O. Tem vetor momento de dipolo? Tem. Tem um para cá e tem o outro para cá. Os átomos são iguais, professor? São. Então, a intensidade deles é a mesma? É. Se eu tenho 2 vetores de mesma intensidade e sentidos contrários, o resultante deles vai ser igual a quê? 0. Molécula apolar. Tá? Porque tem um puxando para um lado, outro puxando para o outro, com a mesma intensidade, eles vão se anular. Isso aí está resolvido. E o caso da molécula da água? Isso. Então, essa geometria aqui é linear. E essa geometria aqui não vai poder ser linear. Ela vai ser uma geometria chamada de geometria angular. Por quê, Wagner? Porque o modelo que a gente está usando é um modelo chamado modelo de repulsão dos pares de elétrons de valência. Ou seja, quem são os elétrons de valência? São aqueles que estão na última camada. Então, esses pares de elétrons de valência, embora eles não apareçam, eles estão lá acomodados em alguma região do espaço. Eles estão exercendo influência sobre quem? Sobre os átomos de hidrogênio, fazendo com que eles não fiquem em linha reta, igual acontece no CO2. Eles estão, normalmente, para ficar em uma acomodação que possibilite a menor quantidade de energia para essa molécula de água, arranjados dessa forma, de uma forma angular. E qual é a consequência disso? Tem vetor momento dipolar aqui, Wagner? Tem. Você tem um para cá, do menos para o mais eletronegativo, e o outro para cá, do menos para o mais eletronegativo. Os dois átomos são iguais, os dois ligantes são. Eles têm a mesma intensidade, esses vetores de momento dipolar? Tem. Qual é a diferença aqui, então? Vamos desenhar o oxigênio no meio aqui, ó. Como o vetor ele pode ser transportado, tá? Eu estou representando aqui, estou representando esse outro aqui, ó. Se eu traçar uma resultante aqui, ó, para calcular, eu vou ter um vetor momento dipolar aqui, ó, que é esse aqui, resultante, que é diferente de 0. Se o μ resultante é diferente de 0, a molécula é polar. Tá certo? Então, assim eu consigo diferenciar os dois. Bem, um spoiler aí. Não sei se vocês já estão fazendo química orgânica, mas isso tudo aqui vai ficar mais fácil quando vocês fizerem a química orgânica, porque é uma das primeiras matérias que tem lá, os capítulos, a gente estuda algumas regras práticas para isso. Tá ok? Por exemplo, molécula igual CCl4. A gente estuda que moléculas que têm carbono, hidrogênio e halogênio,
para fins práticos, elas são pouco solúveis em água. A água é o quê? Solvente polar. Então, se ela é pouco solúvel em polar e semelhante, dissolve semelhante, você entende que ela é apolar. Ela vai ter característica contrária. Então, a ideia aí para começar a entender melhor isso, realmente é ir fazendo os exercícios e utilizando aquele material que foi disponibilizado, porque lá tem algumas moléculas padrão já que vocês podem utilizar para esse fim. Tá certo?